O dia em que Jezabel morreu. Era um dia como nenhum outro em Jezreel, uma cidade antiga, capital do reino do norte de Israel. Esse dia traria a execução da infame Jezabel. Jezabel é a maior delinquente na casa de Acabe. Foi ela quem introduziu Baal. Baal era o nome do deus adorado por toda Canaã e Fenícia em tempos antigos. Durante o período dos juízes, a adoração a Baal entrou na vida religiosa judaica. A prática da adoração a Baal tornou-se difundida em Israel durante o reinado de Acabe, e a prática da adoração a Baal também afetou Judá. Diversos locais destacavam um ou outro de seus atributos e criavam seitas especiais do baalismo. Esses baals locais eram considerados responsáveis pela agricultura, criaturas e pela fertilidade da humanidade. O uso mais significativo do título no Antigo Testamento é sua referência ao grande ato de Deus do panteão cananeu. Uma equivalência com Haddad, o deus amorita, cuja natureza e funções eram quase idênticas, parece clara. Ela também matou os profetas do Senhor, incitou primeiro seu marido e depois seus filhos a agirem maldosamente, uma maldição para o país, e todos aqueles que desejavam o bem ao seu país tinham uma maldição para uma mulher amaldiçoada. 3 reinados durou seu reinado, mas agora finalmente seu dia chegou para cair. Lemos sobre uma falsa profetisa na igreja de Tiatira que foi comparada a Jezabel e chamada pelo seu nome. Apocalipse 2, versículo 20. Mas tenho isto contra ti, que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza, afirmando ser inspirada, e ela ensina e induz em erro meus servos, para que cometam atos de imoralidade sexual e comam alimentos sacrificados aos ídolos. Ela também era incrivelmente má. Ela desviou os seguidores de Deus ao atraí-los para a idolatria. Um fim terrível veio para ela, assim como aqui sobre Jezabel, para que a destruição de Jezabel possa ser vista como típica da destruição dos idólatras e perseguidores. Apocalipse 17, versículos 5 a 6. E na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas, das falsas religiões, heresias e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o povo de Deus, e com o sangue das testemunhas de Jesus que foram martirizadas. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Um general chamado Jeú estava vindo por ela. Jeú não era uma pessoa normal. Ele era o tipo de julgamento que Deus havia colocado sobre a família de Jezabel. Tudo isso veio sobre Jezabel por causa de um evento, o assassinato de Nabote. Jezabel havia assassinado um homem chamado Nabote para roubar propriedade, e o profeta Elias havia colocado uma maldição sobre ela e sua família. Nabote era um jezreelita. Ele possuía uma vinha em Jezreel, que estava situada em proximidade próxima ao palácio do rei Acabe. Como estava tão perto do palácio, Acabe pensou que seria uma boa ideia transformar a vinha de Nabote em um jardim de vegetais. Portanto, o rei propôs compensar Nabote por sua vinha, ou fornecer-lhe outra vinha muito melhor em outro local. No entanto, Nabote não queria desistir da propriedade que havia herdado de seus antepassados, e ele declarou que a terra não seria vendida por preço algum. Por não conseguir adquirir a vinha de Nabote, Acabe sentiu-se agravado e retornou para sua casa em um estado sombrio e zangado. O acesso de raiva do rei fez com que ele se abstivesse de comida. A rainha Jezabel descobriu que seu marido estava descontente dentro do palácio e o questionou sobre o motivo de seu humor. Acabe contou a história para ela sobre Nabote. Jezabel assegurou-lhe que enquanto ele permanecesse rei, ele poderia ter o que quisesse no mundo. Então ela assegurou-lhe que tomaria as providências pessoalmente, dizendo: "Levante-se e coma, anime-se. Eu lhe conseguirei a vinha de Nabote, o jezreelita." Primeiro, Reis 21, versículo 7. Jezabel então avançou com os preparativos necessários para se livrar de Nabote.
Primeiro, ela falsificou cartas supostamente vindas do rei, instruindo os nobres da cidade e os anciãos a proclamar um dia de jejum e colocar Nabote em um lugar de destaque entre o povo. Dois canalhas deveriam ser posicionados em proximidade próxima a Nabote, com a missão de falsamente acusá-lo de amaldiçoar tanto Deus quanto o rei. Nabote deveria ser transportado para fora da cidade, onde então seria apedrejado até a morte. Estas acusações foram completamente inventadas. A trama diabólica armada contra Nabote foi bem sucedida. Devido ao fato de que uma sentença de morte não poderia ser executada com base em apenas uma testemunha, Jezabel havia tomado as precauções necessárias para plantar duas testemunhas falsas. Portanto, ela cumpriu a lei quando lhe foi conveniente. Isso é quando ela podia manipulá-la, de maneira que facilitasse para ela mentir, roubar e assassinar. Uma parte especialmente odiosa do plano de Jezabel foi a proclamação de um dia de jejum, usando uma cerimônia religiosa para encobrir sua intenção assassina e garantir que a presença de Nabote fosse depravada ao extremo. Quando a rainha soube que Nabote havia falecido, ela informou Acabe que ele agora poderia tomar controle da vinha de Nabote, o que Acabe fez mais do que contente. Por causa do chocante assassinato de Nabote por Acabe e Jezabel, Deus os condenou ambos. O profeta Elias fez seu caminho até o monarca para entregar uma palavra de Deus. Na verdade, Elias primeiro cruzou caminhos com Acabe, quando o rei examinava a vinha que ele havia roubado. O profeta perguntou ao povo: Vocês não assassinaram um homem e apoderaram-se de sua propriedade? Isto é o que o Senhor diz: no lugar onde cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue. Sim, o seu. A seguir, Elias fez uma profecia de que o Senhor traria catástrofe sobre a casa de Acabe e que o Senhor faria com que todo membro masculino da família de Acabe passasse e fosse devorado por feras selvagens, em vez de receber um enterro honroso. Seu marido, Acabe, foi morto em uma batalha contra os sírios. Como sucessor de Elias e profeta por direito próprio, Eliseu retomou a cruzada de Elias. Eliseu instalou Jeú para ser rei de Israel. Jeú já havia se livrado do filho de Jezabel, Jorão. Jeú puxou seu arco com toda a sua força e atirou em Jorão entre os ombros. A flecha saiu pelo seu coração e ele afundou em sua carruagem. Aqui vemos Jezabel desafiando o julgamento que está por vir. Ela soube que Jeú executou seu filho e que ele havia jogado seu corpo morto na porção de Nabote de acordo com a palavra do Senhor, e que ele agora estava vindo para Jezreel, onde ela não podia deixar de esperar ser a próxima a cair como um sacrifício à espada furiosa de Jeú. Jezabel ouviu falar disso e agora vê como ela encontra seu destino. Ela se posicionou em uma janela na entrada do portão para confrontar Jeú e desafiá-lo. Ela não escolheu se esconder como alguém faria se estivesse aterrorizado pela vingança divina. Em vez disso, ela se expôs a ela e desprezou recuar. Ela zombou do medo. Veja como um coração endurecido contra Deus tentará enfrentá-lo. Mas nunca alguém assim endureceu seu coração contra ele e prosperou. Em vez de mostrar humildade e lamentar por seu filho, ela pintou seu rosto para que pudesse parecer como ela mesma, ou seja, grandiosa e majestosa, na esperança de que isso intimidasse Jeú, o fizesse perder a face e encerrasse sua carreira política. O Senhor Deus ordenou que seu povo raspasse suas cabeças e se envolvesse em saco. Mas veja, pintando e vestindo-se, caminhando contrário a Deus. Isaías 22, versículos 12 a 13. Portanto, naquele dia, o Senhor Deus dos exércitos vos chamou ao pranto, ao luto, ao raspar da cabeça e ao vestir do saco em humilhação. Em vez disso, há alegria e júbilo, matança de bois e abate de ovelhas, comer carne e beber vinho, dizendo: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Ela não tremeu diante de Jeú, o instrumento da vingança de Deus. Em vez disso, ela fez a ele a ameaçadora pergunta se Zimri teve paz depois de matar seu mestre. Observe,
Apesar da mão de Deus estar contra sua família, ela não se importou, mas voou na cara daquele que era apenas a espada em sua mão. Somos muito propensos, quando estamos em apuros, a explodir em paixão contra os instrumentos de nosso problema, quando deveríamos ser submissos a Deus e zangados apenas conosco mesmos. Ela se satisfez na crença de que as ações atuais de Jeú acabariam resultando em sua própria ruína e que ele não encontraria paz nisso. Ele a cortou de todas as pretensões à paz, e agora ela pensou em cortá-lo da mesma forma. Filipenses 1, versículo 28. E de maneira alguma se assustem ou se intimidem por qualquer coisa pelos seus oponentes, pois tal constância e ausência de medo da parte de vocês é um sinal claro, uma prova e um selo para eles de sua destruição iminente, mas um sinal claro para vocês de libertação e salvação, e isso também de Deus. Ela citou um precedente para desencorajá-lo de prosseguir com essa empreitada. Zinri teve paz? Quem é o Zinri do qual a rainha Jezabel fala? O homem que veio pela vida dela foi chamado Jeú, não Zinri. Você vê, este Zinri foi um homem popular que chegou ao trono por sangue e traição, e dentro de 7 dias foi constrangido a incendiar o palácio sobre sua cabeça e ele mesmo dentro dele. Jezabel estava essencialmente dizendo a Jeú: podes esperar sair-se melhor. Mas este não era um caso similar. Se o caso tivesse sido similar, teria sido apropriado fornecer-lhe este lembrete. Pois os julgamentos de Deus sobre aqueles que nos precederam em qualquer caminho pecaminoso devem ser avisos para nós para tomar cuidado de não pisar em seus passos. Foi um erro comparar Jeú com Zinri. Enquanto as ações de Zinri foram motivadas unicamente por seus próprios desejos egoístas e crueldade, Jeú foi ungido por um profeta e realizou suas ações por ordens do céu. Jeú pediu ajuda contra a mulher, inabalável por suas ameaças, e gritou: quem está comigo? Segundo Reis, capítulo 9, versículo 32. Então Jeú levantou seu rosto em direção à janela e disse: quem está do meu lado? Quem? E 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Ele foi chamado para fazer o trabalho de Deus na reforma da terra e punir aqueles que a haviam depravado. Ele agora busca assistência nesta tarefa, esperando que haja outros dispostos a ajudar e apoiá-lo. Ele levanta o padrão e faz uma proclamação como Moisés: quem está do lado do Senhor? E o salmista: quem se levantará por mim contra os malfeitores? Quem se colocará por mim contra os que praticam a maldade? Salmo 94, versículo 16. 2 ou 3 camareiros olharam para Jeú com tal semblante que o encorajou a acreditar que estavam do seu lado, e para eles ele chamou não para prender ou assegurar ela até ordens futuras, mas sim para imediatamente jogá-la para baixo, o que era uma maneira de apedrejar criminosos, lançando-os de cabeça de algum lugar íngreme. Como resultado, ela experimentou as repercussões do apedrejamento que ela havia infligido a Nabote. Eles a jogaram para baixo. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 33. E ele disse: joguem-na para baixo. Então a jogaram para baixo, e parte do seu sangue espirrou na parede e nos cavalos, e ele a pisoteou. Se a instrução de Deus podia justificar Jeú, então a instrução de Jeú podia justificá-los também. É possível que eles tivessem um desgosto oculto pela maldade de Jezabel e a odiavam apesar do fato de servirem a ela. Também é possível que ela fosse cruel e prejudicial para aqueles ao seu redor. Ela foi jogada contra a parede e a calçada, e então os cavalos, todos cobertos de seu sangue, pisaram nela enquanto ela ainda estava viva. Esta foi a maneira mais vergonhosa pela qual ela poderia ter sido posta à morte. Os próprios cães completam sua vergonha e ruína, de acordo com a profecia. Depois de Jeú ter se refrescado no palácio, ele pensou consigo mesmo que a melhor maneira de demonstrar respeito por Jezabel era enterrá-la. Apesar do fato de que ela era uma pessoa terrível, ela era uma filha, filha de um rei, esposa do monarca e mãe do rei.
Segundo Reis 9, versículo 34. Quando ele entrou, comeu e bebeu e disse: Cuidem agora desta mulher amaldiçoada e a enterrem, pois ela é filha de um rei. Mas embora ele tivesse esquecido o que o profeta disse, Deus não havia esquecido. Segundo Reis 9, versículo 10. E os cães comerão o corpo de Jezabel no território de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então ele abriu a porta e fugiu. Enquanto ele estava comendo e bebendo, os cães devoraram seu corpo morto, de modo que não restou nada além de seu crânio nu, o rosto pintado desaparecido e seus pés e mãos. Segundo Reis 9, versículo 35, foram enterrá-la, mas não encontraram nada dela, exceto o crânio, os pés e as palmas das mãos. Os cães vorazes não tiveram nenhum respeito pela dignidade de sua linhagem. Para eles, a filha de um rei estava no mesmo nível que qualquer outra pessoa. Quando Jeú foi informado disso, ele lembrou das assustadoras palavras que haviam sido ditas anteriormente. Primeiro, Reis 21, versículo 23. O Senhor também falou a respeito de Jezabel, dizendo: Os cães comerão o corpo de Jezabel no distrito de Jezreel. Nada deveria restar dela, além dos monumentos de sua infâmia. Frequentemente testemunhamos os ímpios sendo enterrados. Eclesiastes 8, versículo 10. Então, vi os ímpios sepultados, os que costumavam entrar e sair do lugar santo, mas não escaparam de seu destino, e são louvados apesar de seu mal, e logo esquecidos na cidade onde fizeram tais coisas. Isso também é futilidade, vaidade, vazio. Contudo, às vezes, como aqui, o ímpio não tem sepultura. Eclesiastes 6, versículo 3. Se um homem gera 100 filhos e vive muitos anos, por mais numerosos que sejam, mas sua alma não se satisfaz com coisas boas, e ele não é respeitado, e não é dado um enterro apropriado, não é deitado para descansar no sepulcro de seus pais. Não havia traço de Jezabel ao redor, exceto nos textos sagrados. Ninguém ousava dizer coisas como: Este é o túmulo de Jezabel. Portanto, o nome do ímpio apodrecerá e será esquecido mesmo acima do solo. A história de Jezabel, desde a sua introdução de práticas idolátricas até o seu trágico fim, é um poderoso lembrete das consequências da rebeldia contra Deus e da maldade. Ela simboliza o perigo de desviar-se dos caminhos de Deus e as severas consequências para aqueles que induzem outros ao pecado. Sua história não é apenas um relato histórico. Serve como uma alegoria do juízo divino contra a idolatria, a injustiça e a imoralidade. O julgamento sobre Jezabel também reflete o tema bíblico de que Deus não deixa o pecado impune. A morte de Jezabel, profetizada por Elias como um ato de justiça divina, cumpre-se de maneira dramática e serve como um lembrete solene da soberania de Deus e do destino daqueles que se opõem a ele. Além disso, a história de Jezabel é um aviso contra o abuso de poder. Jezabel usou sua posição para perseguir os profetas de Deus e promover a adoração a falsos deuses, culminando na morte de Nabote e na usurpação de sua vinha. Sua capacidade de manipular e controlar para alcançar seus objetivos revela a natureza destrutiva do poder quando usado para fins injustos. Por outro lado, a história nos encoraja a ser resilientes na fé. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição e fique à vontade para assistir a outros dos nossos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir a palavra de Deus. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.